Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do QuedoCast. Eu sou a Amanda e junto com o Marcos vamos falar sobre o risco da saúde financeira nas escolas privadas por conta do aumento da inadimplência no país. Oi, gente, sejam bem-vindos. Verdade, Amanda. E por conta desse aumento na inadimplência, as escolas elas acabam acumulando dívidas e não fazendo seus projetos que de fato deviam ser. E por isso convidamos um especialista para falar sobre esses riscos da inadimplência e dar algumas dicas de como melhorar a saúde financeira escolar. Isso mesmo, mas antes de a gente apresentar, roda a vinheta. E hoje a gente está com o Thiago Procópio, ele que é head jurídico da QEDU. Bem-vindo, Thiago. É um prazer tê-lo aqui conosco nesse segundo episódio da nossa segunda temporada do QEDUcast. Olá, tudo bem, Amanda? Tudo bem, Marcos? Prazer estar aqui com vocês hoje, prazer estar aqui na QEDUcast. É uma honra poder falar com o nosso público, com o pessoal que está aqui ouvindo a gente. O tema é um tema bastante delicado e bem preocupante, né? A gente vem ao longo do tempo tendo esses aumentos, né? A gente vê a situação escolar cada vez mais difícil e a gente vem com a crescente dessa inadimplência. Mas hoje o mercado tem cada vez mais ferramentas para a gente poder ajudar as escolas, para a gente poder evoluir nesse assunto. Então, eu acho que hoje a gente pode debater algumas ferramentas, algumas ideias e poder auxiliar essas escolas nisso. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia há muitos anos. Isso aí. É um tema bem recorrente e necessário falar, né? Isso, Amanda? Com certeza, né? E para iniciar, Procópio, aqui o nosso bate-papo, eu te trouxe alguns dados da última pesquisa de educação privada, que apontou um crescimento da inadimplência em todo o país. E um dado que chamou muito a nossa atenção é que o estado do Ceará ficou com o maior índice de inadimplência. Ele bateu o recorde com 34,03%, de acordo com a última pesquisa, né? Isso é quase o dobro da média nacional, que é de 19,68%. O que você acha que levou o Ceará a ser considerado, né, aí o primeiro estado, né, a alcançar esse índice de inadimplência? Existem hoje diversos fatores que podem ter ajudado a chegar nesse ponto, né? A gente entende que existe aquela vontade do pai em sempre buscar um colégio melhor para o filho, né? Hoje o ensino privado do estado do Ceará é um ensino de qualidade mesmo, então são colégios que buscam primazia e por isso o ticket médio são maiores também tem um custo mais elevado. Também há a situação econômica atual do estado do Ceará, né? Há também uma situação geral do país que contribuiu para essa evolução, então existem diversos fatores que podem ter levado a esse ponto. Mas existem também fatores pessoais, individuais, que a gente não tem muito como controlar. O que a gente tem que controlar são as situações das escolas. E sim, as escolas podem pensar em como se programar melhor, em como fazer acontecer melhor seu dia a dia escolar e se programar para poder ela pensar no que ela realmente importa, que é o pedagógico, que é o escolar, que são seus projetos internos. Muito bom. Isso mostra não só um problema financeiro, como também quase uma crise educacional, né? Uma vez que o planejamento das escolas acabam não dando certo por conta da falta de investimento da própria escola, né? Isso tudo interfere no foco principal das instituições, que é a educação. Qual é o primeiro passo que a escola precisa tomar para perceber que está entrando nessa inadimplência, assim? Bem, esse é um tema bem relevante, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com pessoas que estão dentro das escolas e entendem de escola, né? A gente que está no dia a dia da escola vê a dificuldade que é enfrentada. A escola, por lei, ela é obrigada a sustentar, mesmo com a inadimplência, o aluno durante um ano, né? Então, assim, mesmo que seja feita a matrícula e não seja paga a mensalidade de janeiro, vamos dizer, o aluno fica dentro da escola até dezembro. Não é como outras prestações de serviço, como energia, né, como TV a cabo, internet, de que se não houver o pagamento, o serviço é suspenso. Não, ela é obrigada a manter o serviço o ano todo. Isso, por si só, já é uma dificuldade. Além disso, a escola, quando vai prever a anuidade do ano seguinte, ela não tem noção ainda de quanto é que vai ser o reajuste de professores, ela não tem noção ainda de quanto é que vai ser a inflação do ano que vem. Você vê um país como o nosso, né, com instabilidade enorme, como o que as escolas sofreram durante a pandemia, né, foi de fato um período muito difícil sofrido pelas escolas. Então, assim, as escolas sempre sofrem muito com o mercado brasileiro e o cenário atual. Então, assim, elas precisam de muito apoio.
elas precisam de muita força, até porque as escolas hoje no Brasil, as escolas privadas, sustentam muito nossa sociedade. E eu acho que a gente tem que refletir até um pouco melhor, de um modo geral, em como apoiá-las, e a sociedade, de um modo geral, tem que ajudar nisso. Perfeito. E um ponto a se pensar exatamente sobre isso, tudo que você está falando, é um termo que a gente vem falando muito, que é sobre a previsibilidade financeira, né? Quando a escola consegue ter essa previsibilidade, quando ela consegue ter esse fluxo de caixa positivo, ela consegue prever os gastos futuros, um investimento que ela deseja fazer, e quando ela não consegue ter uma visão tão ampla disso e tem que lidar com a inadimplência, principalmente quando ela está em alto nível, acaba que isso vai para todos os setores, seja administrativo, financeiro, e principalmente aquele que a gente mais quer que não seja, né, afetado, que é o pedagógico. Pois é, Amanda, é muito difícil para a escola essa relação, né? A relação financeira com o pai. Imagine aí um coordenador, um diretor de escola, um gestor escolar, a dificuldade que você tem de buscar o pai do aluno, na qual você já convive naquele dia com o pai, buscando o melhor para o filho dele, querendo o melhor ensino, querendo que ele cresça, se desenvolver, se preocupa com aquilo e dá uma notícia para ele de uma não rematrícula, uma dificuldade de negociação, negociar também financeiro. Então, você acumular essas duas funções é muito difícil. É muito difícil para a escola ter essa gestão financeira, essa gestão pedagógica, né? É muito difícil para a escola conseguir conciliar também um fluxo de caixa, já que há uma inadimplência também dentro do dia a dia escolar, não só para o pagamento no final do ano, mas às vezes o pai escolhe contas a pagar ou a não pagar e escolhe a da escola a não pagar. Então, existem diversos fatores que vão prejudicando a escola no dia a dia. A escola tem que se preocupar com o pedagógico, com a educação. É nisso que ela é boa. O dono da escola, ele foi um grande professor lá no bairro, ele foi um grande coordenador, depois ele cresceu, montou sua escolinha, cresceu como escola de bairro e foi crescendo sua escola, montou uma filial, montou outra. Por quê? Porque ele entende de educação. E quando ele vai para essa área financeira, aí é difícil. Ele conhece aquele pai do aluno porque ele já foi aluno dele muitas vezes e ele está ali pedindo, pelo amor de Deus, dê um desconto para o meu filho, às vezes um desconto que ele nem poderia dar. Então, assim, a gente entende o dia a dia escolar, o quanto é difícil gerir esse financeiro com o pedagógico, mas eu acho que as escolas têm que se profissionalizar cada vez mais. As escolas têm que buscar cada vez mais auxílios de empresas sérias que entendam esse dia a dia para poder crescer. Uhum. A gente vê até que alguns casos de atraso de matrícula de pais, mas eles acabam pagando depois, né? Mas a maioria das vezes, a família, o responsável financeiro, ele acaba não priorizando, né, a mensalidade da escola do filho e tal, e deixando para o final do ano mesmo, como já foi dito aqui. Nesses casos, como é que a escola ela deve agir? Como é que ela deve fazer? Existe alguma ponte pai, assim? Como é que ela deve se posicionar? A gente vem ao longo desses anos, né, no Grupo Meirelles e Freitas, lutando muito por uma gestão de recebíveis escolar correta, né, justa, né? Essa questão da escolha, a escola, como eu vinha dizendo, é difícil para o coordenador escolar que você já trata com aquele pai as demandas daquele filho, né, em termos de dificuldades, o seu filho está com dificuldade de matemática, vamos se ajudar, vamos crescer junto como família, às vezes sabendo os problemas de dentro de casa, né, sabendo que o pai perdeu um emprego, e você tratar isso também no modo financeiro, e o pai vai, de certa forma, perceber isso, e ele vai, não, eu tenho outra conta aqui que é mais importante, então eu vou priorizar essa aqui, porque no final do ano eu vou pedir a ajuda fulano, na qual eu criei uma intimidade, na qual eu criei uma afeição. Então, é muito importante, às vezes, você tirar isso um pouco de dentro do ambiente de escola, né? Esse ambiente dessa cobrança ou o ambiente dessa gestão desse recebível, tirar um pouco dessa personificação, né? Não é importante que o dono dessa escola, o diretor esteja envolvido, ou o financeiro. Tira isso um pouco, até para... É outro negócio. Outro departamento, é outra pessoa que tem que estar responsável por isso, né? E isso, ao longo dos anos, o Grupo Meirelles e Freitas veio buscando isso, e hoje a gente traz mais ferramentas ainda para as escolas para poder ajudá-las nesse sentido. E isso é muito daquilo que a gente já vem falando, né? Das escolas se posicionarem como um mercado mesmo, como uma empresa que ela é. Claro que a gente tem que olhar cada situação, a situação do pai e tal, mas se posicionar de uma forma que ela realmente precisa cobrar, até porque ela precisa se manter, né? Então tem todo
Eu acho até que é importante a gente pontuar isso, porque a gente percebe muito que o mantenedor escolar, ele fica ali responsável por diversas funções dentro da escola, né? Então, ele faz o relacionamento com os pais, ele faz o relacionamento com os professores, ele faz o relacionamento com os alunos. Então, ele acaba administrando ali o financeiro, o pedagógico, o educacional, tudo que envolve a escola. E a gente sabe que ele vai continuar à frente disso, afinal, é a sua escola, então você precisa estar ali na frente de todas as decisões. Mas quando a gente separa esse tipo de relacionamento, deixa até mesmo mais fácil, digamos assim, conduzir diferentes termos de negociação quando envolve uma cobrança. Porque às vezes cobrança, a gente escuta esse termo e já fica um pouco assustado. Mas dentro da escola precisa existir também, né? A gestão de recebíveis no caso. Eu costumo, sabe, Amanda, comparar um pouco com... Antigamente existiam aqueles pequenos mercadinhos de bairro, né? Que as pessoas daquela rua compravam naquele mercadinho fiado, né? E o dono daquele mercadinho conhecia aquela pessoa, sabia a situação financeira daquela pessoa e deixava pagar no final do mês. Mas isso foi virando uma bola de neve e esses mercadinhos percebiam que não poderiam mais lidar com esses recebíveis daquela maneira, né? Só pela pessoalidade, porque conhecia aquela pessoa, né? Tem que haver um profissionalismo nesse sentido, né? Então, essa gestão de recebíveis, as escolas já vinham evoluindo, né? Com a ajuda de empresas profissionais, de gestão de recebíveis. Algumas ficaram para trás ainda, então a gente precisa buscar isso, mas a questão da gestão financeira profissional dentro da escola é fundamental. Até porque a relação do pai com a escola, ela ainda vai permanecer uma relação muito íntima, né? É uma relação de muita confiança, né? A gente conseguir permanecer com o nosso pai, né? A gente conseguir permanecer com aquele pai que foi o aluno da escola anteriormente, que o pai dele foi aluno anteriormente, ainda é fundamental para a escola. Mas a gente tem que conseguir permanecer com uma relação justa, com uma relação que eu consiga permanecer com minha escola saudável financeiramente, né? Muitas vezes, tem muitos pais dentro da sua escola, e eu sei que você, gestor de escola, sabe disso, percebe que tem muitos pais que não pagam durante o ano todo, porque já tem a certeza que no final do ano ele vai pagar lá sem juros. E isso acontece em quase todas as escolas que não têm uma gestão de recebíveis terceirizados ou não tem uma garantia de recebível hoje, que tem muitas empresas que fazem como a Aquedu. Então, assim, a gente sabe que isso acontece. E isso é educação também do seu cliente. Passa por um processo de educação do cliente, do pagamento e do financeiro dele. Ele tem que saber qual é o mais importante. Ele tem que saber que pagar o colégio e o colégio do filho dele estar financeiramente saudável vai ser bom para o filho dele. E também ter premiações, ter outras promoções para ele pagar em dia, ter benefícios para ele. Então, as escolas podem pensar em outras coisas que o mercado já vem pensando. Várias empresas já estão fazendo isso. Então, existem mecanismos profissionais da gente buscar essa adimplência e melhorar esses números no estado de Ceará e em todo o Brasil. Pronto, então, diante de todo esse cenário de inadimplência, né, para qualquer mercado, assim, a melhor saída é o planejamento, certo? E algumas escolas, elas já estão se planejando para buscar um auxílio na gestão recebível, né? Então, de fato, esse cenário de inadimplência, ele é um risco para qualquer mercado, né? E as escolas, hoje, elas estão buscando uma saída para não piorar, né? Elas buscam, então, uma parceria com algumas empresas que já fazem essa gestão de recebíveis, né? De fato, como é que essas parcerias elas conseguem diminuir a taxa de inadimplência nas escolas? Vem funcionando? Com certeza existem diversas soluções atualmente possíveis, né? Hoje temos a Aquedu aí que vem forte no mercado, ajudando as escolas. Tenho vários clientes de escolas, que eu sou advogado, que vem relatando muitos benefícios, né? A Aquedu traz uma garantia de recebíveis que é importantíssimo dentro do fluxo de caixa dessas escolas. Ela vai garantir mensalmente o dia que ela vai receber, quanto ela vai receber, e isso traz uma segurança dentro do financeiro da escola muito grande, traz uma segurança para os professores de que eles vão receber em dia. O diretor escolar, no período de matrícula, ele se preocupa em angariar novos alunos, em não ficar negociando com os antigos e tudo mais, isso é com a Aquedu. Então, assim, essa empresa de gestão de recebível, ela vem mudando o mercado do cenário escolar. Então, assim, a gente tem que repensar a escola. E um dos pontos principais para mim é essa gestão do financeiro, e a Aquedu vem mudando muito isso, vem auxiliando. Além de que a Aquedu também tem diversas outras formas de auxílio, né? Hoje a gente tem a Aquedu jurídico, Aquedu marketing, que vem auxiliando as empresas. A gente tem como propósito também auxiliar na gestão escolar de diversas formas, cursos. A gente quer fazer a escola melhorar com sua gestão no seu dia a dia.
E dentro desse planejamento financeiro, tu consegue destacar alguns pontos que podem já ajudar as escolas a não se preocuparem tanto com a inadimplência? Simplesmente ela não vai ter mais inadimplência. A Kedu vai garantir todos os recebíveis dela, né? Ela não vai se preocupar se o pai está ou não está em inadimplência, isso vai ficar com a Kedu. Ela vai se preocupar simplesmente se o aluno vai estar ou não aprendendo, que isso é o fundamento principal da escola. Voltado já para a educação mesmo do próprio colégio, né? Do próprio colégio. A gente que conhece diversos mantenedores escolares, eles nasceram preocupados com o ensino, né? Eles foram algum professor de geografia, algum professor de matemática que tiveram o sonho, realizaram o sonho de ter seu colégio, e hoje eles estão atolados, preocupados em como pagar suas contas, em como continuar com o aluno, mesmo com o pai dele devendo, com medo daquele aluno ele ter que, no final do ano, não renovar, e como ele vai fazer. Mas ele tem que tirar isso da cabeça dele, ele tem que se preocupar com o ensino da turma dele de um modo geral, com a estrutura do colégio dele. Ele vai poder ter mais suporte financeiro para poder estruturar melhor o colégio dele, fazer mais estrutura. Então, assim, muda todo o cenário, né? Então, eu acredito que a Kedu possa ser uma empresa que vai redimensionar o ensino privado no Brasil. Ela zera a preocupação com a inadimplência, né? No caso, o gestor, o mantenedor escolar, ele não precisa mais se preocupar se no dia X do mês ele vai ter ali o valor em caixa que ele estava prevendo ter durante aquele mês ou durante o ano. Ele não precisa saber quem vai ter pago ou quem não vai ter pago, ele vai saber quanto vai entrar, quando vai entrar todo mês na conta dele. Essa é a garantia dessas empresas recebíveis, em especial a Kedu. Além de tudo isso, a gente agrega muito mais valor, né? Eu acho que esse valor agregado também é importante, né? Porque existem outras ferramentas interessantes como marketing, como jurídico, que a gente agrega valor. Porque a Kedu, ela também se posiciona no mercado, né, como uma plataforma de crescimento escolar. Então, além dela garantir essa previsibilidade financeira, como você mesmo já falou, ela vem agregando de outras maneiras. Então, ela vai assumir esse relacionamento com o responsável financeiro, tornando um relacionamento mais o quê? Amplo, mais dinâmico, atendendo em diversos canais. Então, ela pode atender pelo WhatsApp, ela pode atender por ligação, como o responsável financeiro quiser, assim como outros pontos. Ela pode dar um suporte jurídico para a escola, um suporte no marketing. Então, ele fica realmente livre para cuidar da educação e não se preocupar mais com a inadimplência. Aí você imagina aí, Amanda, o gestor escolar no final do ano, ao invés de ele estar passando todos os seus dias recebendo pais para negociar dívidas, ele está preocupado com sua campanha de marketing para angariar novos alunos, ele está preocupado em como vai estruturar melhor o colégio dele, como vai ampliar porque ele vai receber novos alunos, em como ele vai fazer cursos para os professores deles. Ele vai se preocupar com o que realmente importa no dia a dia dele, com o colégio dele. Então, essa realmente é uma parceria benéfica para todo mundo, né? As escolas, elas garantem um fluxo de caixa positivo, consequentemente, a redução da inadimplência, a preocupação ela é zerada, né? E os responsáveis financeiros, eles passam a ter mais opções de pagamento e atendimento especializado. Isso tudo realmente fideliza o aluno para ele fazer a rematrícula no ano que vem? Com certeza. Só para você ter uma noção, o pai, ele passa a conversar somente com o coordenador de gestão escolar, somente sobre assuntos pedagógicos. Ele vai se preocupar em conversar sobre por que o filho dele tem uma demanda na aula de matemática, por que o filho dele precisa evoluir nesse seguinte ponto. Eu queria que a minha escola pudesse melhorar isso. E o tratamento e o diálogo entre a escola e o pai vai ser sobre determinados temas escolares. Tira esse desgaste de debates financeiros, tira burocracia. Toda, né? Eu queria uma segunda via de boleto, o pai tendo que falar com o diretor de escola pedindo segunda via de boleto, tira meus juros, tira minha multa. A gente tira totalmente dentro desse processo de diálogo essa questão, né? A gente foca no que o pai e no que o professor, no que o responsável financeiro busca, né? Então, assim, a gente tenta trazer uma relação mais profissional e mais focada no que a escola realmente precisa. Muito bom. Então deu para a gente entender um pouco mais dessa inadimplência escolar, né? Digamos assim. Te agradecer novamente pela parceria, por ter aceitado o nosso convite, né? E deixar o espaço aberto para tuas considerações finais. O que você tem a dizer aí para os nossos gestores? Bem, obrigado a vocês dois por estar aqui hoje, pela oportunidade, né? Eu quero dizer o seguinte, me trouxeram uma temática que era inadimplência escolar aumentando, problemática.
Mas eu acho que esse não seja o grande problema do mantenedor escolar hoje. Eu acho que ele tem solução para isso. Eu acho que a QEDU está aí para solucionar de vez isso, ou seja, é uma solução até definitiva, não é uma solução, vamos dar um jeito, não. É uma solução definitiva no mercado, interessante, que tem já consolidado mais de ano. Então, assim, procure saber, procure os canais alternativos, pesquise sobre gestão de recebíveis, evolua a sua gestão escolar e a gente vai estar sempre junto para poder ajudar no que for necessário. E aí a gente está em todas as redes sociais, Thiago Procópio, o que precisar, tá bom? Um abraço. Perfeito, Thiago. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Marcos, pela parceria. Nosso programa vai ficando por aqui, mas antes queria lembrar todo mundo de seguir a gente nas redes sociais, @QEDUOficial no Instagram e acompanhar o nosso site, onde tem o nosso blog com conteúdos diários, onde a gente fala sobre gestão de recebíveis, inadimplência, dicas para você que é gestor escolar. Então você pode procurar lá, quedu.com.br e acompanhar a gente. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.